Meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso terceiro programa Você Tem um Minuto? Eu sou o seminarista Gutenberg Lacerda, você já sabe. No programa de hoje nós vamos tratar sobre um assunto que muita gente tem medo de tratar e muita gente nem conhece, é o dízimo. Por que fazer a doação do dízimo? De onde vem? Enfim, para onde vai esta colaboração? Quais são os fundamentos? Hoje nós também teremos uma entrevista com a coordenadora paroquial da Pastoral do Dízimo aqui em Brejinho, que é também a nossa secretária, Socorro. Bom, antes de iniciarmos esse programa, vamos novamente nos voltar à nossa Mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe, com a tua generosidade, inspira também o nosso coração a não sermos egoístas, mas a termos um coração solidário, a termos a mente consciente e as mãos abertas para também colaborar no trabalho de evangelização de nossas comunidades. Ajuda-nos, ó Mãe, a sermos desapegados e a sermos generosos e gratos com tudo o que Deus nos dá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora para o nosso primeiro bloco, conhecendo a nossa fé. No dia de hoje, sobre o dízimo. Venha comigo. Meu irmão, minha irmã, no programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa fé, agora no sentido de uma das práticas mais antigas e também uma das mais questionadas nos dias atuais, que é a devolução do dízimo. Já vou começar dizendo que é uma devolução. Mas o que seria o dízimo? O dízimo, primeiramente, não pode ser considerado como um pagamento. Também não é considerado como uma esmola ou uma contribuição. O dízimo, antes de qualquer coisa, ele é fruto da nossa gratidão a Deus. Gratidão porque é Deus que nos dá e nos possibilita ter saúde, vida, inteligência, criatividade para nós nos mantermos a nossa vida e a nossa família. Se nós não estivéssemos vivos, por exemplo, nem trabalho nós teríamos. Então, tudo que nós temos e que nós somos, nós devemos com uma gratidão a Deus. O dízimo não é uma prática, não foi criada agora, recentemente. O dízimo ele é anterior, inclusive, ao cristianismo. O dízimo nasce na comunidade dos judeus, naquela experiência do povo hebreu que estava se formando desde o tempo de Abraão. Abraão, ele oferta tudo que tem, que possui, 10% a Deus. Nós também podemos entender aquela oferta de Caim e de Abel como a oferta do dízimo, porque ali eles estavam oferecendo o que produziam, o fruto do seu trabalho. É importante nós lembrarmos que esta prática é utilizada há milênios. Mas por que ela é usada? E para que é usada? E aonde vai o nosso dízimo? Desde o Antigo Testamento, o dízimo ele é usado para a manutenção do templo e do culto. Ele era usado também para a manutenção dos sacerdotes. Por que para os sacerdotes? Porque na divisão das terras, das propriedades, lá na Terra Prometida, cada tribo ficou com a porção de herança, menos a tribo de Levi, ou seja, a tribo dos sacerdotes. Não ficou com terra, não ficou com propriedade, porque o próprio Deus
havia-lhes prometido que ele seria o seu garantidor para a sua manutenção. Isso viria através do dízimo. O dízimo, ele de fato significa, no seu sentido próprio, no termo, 10%. É bíblico. Tudo o que se produzia, fosse da terra, fosse na criação de animais, fosse no comércio, fosse em posses, tudo era ofertado em 10% mensalmente. Esses 10%, como já disse, era usado para a manutenção do culto, do templo e dos sacerdotes. O dízimo continuou sendo utilizado para as comunidades cristãs, porque boa parte dos cristãos nasceram ou vieram do judaísmo. Então, hoje, o dízimo é o que mantém toda a estrutura paroquial, pastoral, de missão, de evangelização, mas também enquanto estrutura de organização, porque nós pagamos luz, água, telefone, internet, viagens, combustível para irmos até as comunidades rurais, para celebrarmos, para o culto. Nós não encontramos recursos fora dessa estrutura que nós temos no dízimo. Sem o dízimo, não seria possível, por exemplo, fazer este programa, ter este cenário, comprar o material, a câmera, o tripé, o microfone, as caixas de som. Nada disso seria possível. É através do seu dízimo que você pode ir tranquilamente para a celebração dominical em sua comunidade e vai encontrar um microfone, vai encontrar os livros, vai encontrar toda a manutenção para aquela celebração. É através do seu dízimo também que nós conseguimos ajudar as pessoas que menos têm, as que mais necessitam. Porque diariamente diversas pessoas passam nas casas paroquiais, nas secretarias, pedindo ajuda para um remédio, pedindo ajuda para uma viagem ou para outras circunstâncias. E como nós conseguimos ajudar? Através da sua oferta no dízimo. O dízimo também é solidariedade. Muitas vezes nós não conseguimos fazer todos os trabalhos, por exemplo, uma reforma de uma igreja, uma reforma de um salão paroquial ou até mesmo uma visita, porque nós não temos finanças para isso. Porque muitas vezes o nosso dízimo só dá para o mês e mesmo assim se arrastando. É através do seu dízimo também que nós colaboramos com outras igrejas que não têm a mesma estrutura da nossa, na África, na Amazônia ou até mesmo paróquias e dioceses próximas a nós que passam por dificuldade ou então que estão sofrendo por alguma calamidade natural, alguma catástrofe. O dízimo é o que mantém tudo isso. Hoje nós também teremos uma entrevista com nossa amiga Socorro. Com ela, nós vamos entender um pouquinho melhor como o dízimo é usado aqui na paróquia de São Sebastião e outros fundamentos bíblicos. Eu espero ter ajudado você um pouquinho a ter mais consciência sobre a sua colaboração, sobre a sua doação, sobre a sua generosidade e gratidão. Porque é através dessa colaboração que nós conseguimos manter todos os trabalhos de evangelização da nossa igreja. Vamos agora ver a nossa entrevista com a nossa irmã Socorro. Até mais. Fique aí, por favor. Meus amigos, minhas amigas, comprometido, nós vamos ter agora uma entrevista com a secretária da paróquia, que também é coordenadora da Pastoral do Dízimo, nossa amiga Socorro. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Você tem um minuto. Socorro, nós vamos tratar hoje sobre a Pastoral do Dízimo. E você, como melhor do que qualquer outra pessoa, pode dizer como funciona a Pastoral do Dízimo aqui em nossa paróquia. Tá, ok. Bom dia, Gutenberg. Com muita alegria que eu participo do programa. Uma bênção, esse programa está sendo para nós paroquianos de São Sebastião. E é também com alegria que eu venho falar sobre o dízimo, que para mim é uma das formas gratificantes, importantes da gente agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente recebe, por tudo que Ele nos dá. Então, falar de dízimo hoje é questão de fé, de compromisso,
de responsabilidade, de fidelidade. E graças a Deus o dízimo aqui na nossa paróquia caminha bem. O nosso dízimo, a pastoral, ela é estruturada em 7 setores na cidade e cada setor tem seus missionários. E esses missionários, eles fazem o porta a porta durante o mês para que o dízimo chegue até aqui à Secretaria da Paróquia. Então, acontece dessa forma e nós temos um sistema onde eu lanço todas essas planilhas lá para no final do mês contabilizar quanto deu o valor do dízimo. Certo, muito obrigado. Nós vamos dar só uma paradinha e daqui a pouco eu volto com mais uma pergunta. Pronto, agora nós vamos continuar com a nossa entrevista com a nossa amiga Socorro. Ela já falou um pouquinho sobre a estrutura, como se organizar aqui na paróquia. Socorro, muitas vezes as pessoas vêm nos procurar não entendendo quem pode ser dizimista ou que valor dá no dízimo. Você poderia dar alguma informação para esses nossos irmãos e irmãs? Sim. Para ser dizimista, é todo cristão que se considera corresponsável pela vida financeira, entre aspas, da nossa paróquia. Qualquer criança, qualquer jovem, qualquer adulto, ele pode ser dizimista. Então qualquer pessoa pode ser dizimista? Qualquer pessoa pode ser dizimista. E para ser dizimista, pode procurar aqui a secretaria, falar comigo, mas também pode procurar alguns dos missionários. Na rua onde a pessoa mora, tem um missionário que passa naquela rua. Então ele pode falar lá e pode falar comigo aqui. Só dar os dados dele, o nome, endereço, e a gente faz a envelopinha e ele fica contribuindo. E a importância de ser dizimista é muito grande, é muito bom, porque é uma forma de você estar contribuindo com o bom andamento das despesas da paróquia, da estrutura financeira da paróquia, e é também, como eu disse, é uma forma da gente agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Então, o dízimo é uma das formas da gente reconhecer e agradecer. Sobre o valor que a gente deve devolver, digamos assim, como forma de gratidão, como você já bem falou, que valor nós podemos colaborar, nós devemos devolver com o dízimo? Também, geralmente, eu digo às pessoas que o valor quem diz é o seu coração e as suas possibilidades. A gente sabe que a forma correta seria os 10%, mas nem todo mundo na nossa paróquia tem condições de dar os 10% e nem foi catequizado para isso. Então, a nossa paróquia ela não dá valor, ela não estipula valor. O valor quem decide é o nosso coração. E é também uma forma de consciência de cada dizimista. O que eu tenho, o que Deus me dá, o que é que eu posso, como cristão, desde o seu batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, membros da igreja, corresponsáveis com ela. Porque a paróquia é de todos nós. Então é muito importante que nós estejamos participando da vida da nossa paróquia. Então não tem um valor específico. Certo. A gente dá conforme decidiu o nosso coração e as nossas possibilidades. Muito bem, Socorro. Vou fazer mais algumas perguntas, mas eu volto já já. Um momentinho. Voltamos para finalizar a nossa entrevista com a nossa querida amiga Socorro. Socorro, muita gente pensa que o dízimo é uma criação da atualidade. Foi a igreja que criou agora, década de 80 em diante. Mas de onde é que vem o dízimo? O dízimo é bíblico e, inclusive, aqui na secretaria eu disponho de vários livros que falam sobre o dízimo. A gente pode se aprofundar mais. E é interessante também dizer que é bíblico com relação à minha pessoa. Eu, graças a Deus, fui evangelizada para saber o que é o dízimo na Bíblia. Foi. Conta pra gente um pouquinho. Eu estava em uma reunião certa vez da Pastoral do Dízimo e passei a mensagem bíblica para outras pessoas, porque eu já tinha escutado e já tinha lido também em outros livros, tinha achado muito interessante. Lá no livro do profeta Malaquias, onde ele diz assim: façam a experiência comigo, diz o Senhor dos Exércitos.
vocês vão de ver se não abro as comportas do céu e se não derramo sobre vocês minhas bênçãos de fartura. Então, para mim, isso já foi o bastante para que eu entendesse o dízimo, a dimensão do dízimo, a importância do dízimo e a gente ter essa certeza de que aquilo que a gente contribui não vai fazer falta, porque Deus multiplica. Porque Ele derrama em bênçãos de fartura, seja na prosperidade, seja na saúde, seja na paz, seja nos bens que a gente tem, de Deus conservar, de Deus abençoar. Então, eu me tornei dizimista a partir da Bíblia, graças a Deus. Que testemunho E bonito. aqui eu deixo o convite para quem quiser ser dizimista, que tente aprender pela Bíblia, para que a gente entenda que não é padre A, que não é padre B, que não é o seminarista Gutenberg, que não é os paroquianos que criaram o dízimo. Então, quem criou o dízimo foi Deus, é bíblico. Então, as pessoas naquela época, eles tinham tudo em comum e dividiam os seus bens com alegria. Então, eu acho que o dízimo é uma das formas da gente dividir, partilhar com a nossa paróquia. E entender que a nossa paróquia caminha muito bem, que está muito estruturada, que está bem organizada, que está limpa, que tem muita coisa ainda para fazer, mas muita coisa já foi feita, graças à doação dos dizimistas. Até porque o dízimo também é solidariedade. Isso. Para você que não sabe, quando nós fazemos uma oferta a pessoas que vêm nos pedir uma feira, remédio, passagem, essas coisas que acontecem em vista também da sobrecarga social, da pobreza, da fome que a sociedade tem passado nesses últimos tempos, é do dízimo que se tira. É do dízimo que nós podemos ajudar essas pessoas menos favorecidas. Então, assim, é pouco pela demanda que nós temos quase que diariamente na secretaria, na casa paroquial, é pouco. Mas é do dízimo que nós conseguimos ajudar com um pouco a todas essas pessoas que nos procuram. Então, eu agradeço a você, Socorro, por este tempo, pela sua disponibilidade. Eu também sou dizimista desde os meus 10 anos de idade. Eu era coroinha e perguntei ao coordenador da época como é que eu faria para ser dizimista e quanto é que eu podia ajudar. E naquela época eu ajudava bem pouquinho, porque uma criança não tem salário, né? Porque o dízimo também é o fruto dos recursos que você tem mensalmente. Então, assim, era pouco, mas eu já tinha aquele desejo de ajudar a minha igreja, a minha paróquia. Então, desde os meus 10 anos de idade que eu sou dizimista. Hoje eu tenho 26, então 16 anos de dizimista. Agradeço você, minha amiga. Vai pegar na minha mão, não. Socorro é uma pessoa de Deus. Agradeço a você e agora nós encerramos o nosso programa e vamos para o terceiro bloco com a agenda paroquial. Obrigado, viu, Socorro? Obrigada também. Deus abençoe. Nós agora vamos entrar no nosso terceiro e último bloco do nosso programa. Você tem 1 minuto. É a agenda paroquial. Bom, todos vocês já sabem que nós temos o terço das mulheres, o terço dos homens na terça e na quarta. Na quinta-feira, a adoração ao Santíssimo Sacramento com os ministros extraordinários da Eucaristia. E no dia 10, ou seja, quarta-feira, às 19 horas, nós teremos um encontro no setor 1, o setor missionário 1. Às 19 horas, nós teremos um encontro com eles. No dia 12, na sexta-feira, nós teremos celebração às 19 horas na comunidade do Alto da Boa Vista. No sábado, dia 13, nós teremos casamentos às 10 horas da manhã. Às 16 horas, estaremos celebrando na comunidade do Fechado. Às 19 horas, na comunidade Placas de Piedade. E às 19 horas, celebração da palavra na comunidade de Lagoinha. E no dia 14 nós teremos batizados às 9 horas da manhã, celebração da Santa Missa às 8, às 16 horas, celebração na comunidade do Videl e às 19 horas, como de costume, celebração na matriz de São Sebastião
aqui em Brejinho. Bom, você também pode se tornar um dizimista, já que o tema é este no nosso programa. É só procurar a nossa paróquia. Seja generoso, seja grato a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos proporciona. O pouco com Deus é muito. Não possamos esquecer disso jamais. Fique com Deus, uma abençoada semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!